resistência ao idealismo. O que é a resistência ao idealismo? Tudo que eu acabei de falar. Então a gente tem oportunidades na mão, mas a gente resiste. Alguém nos avisa que fumar faz mal, a gente fuma. Alguém nos avisa que usar droga faz mal, a gente usa droga. Alguém nos avisa que comer exageradamente faz mal, a gente come exageradamente. Alguém nos avisa que usar remédios discriminadamente você pode arrumar um sério problema no seu corpo. A dor nem apareceu ainda, a gente já quer tomar 150 quilos de analgésico. Porque vai que, tem uma cadeira aqui, minha querida, vai que, tem outra aqui, ó, entendeu? Tá? Vai que vai causar essa... Vai causar uma dor muito profunda, então a gente se previne. Por que você está tomando analgésico? É porque amanhã eu posso ter dor. Então isso são os equívocos que nós vamos cometendo. E isso é uma resistência ao idealismo. Aproveito aqui para falar que eu estava com uma enxaqueca persistente, e isso é resultado do que eu acabei de falar antes, e eu troquei de médico fantástico. Aí ele disse para mim assim, por 2 meses você vai tomar chá de hortelã de manhã em jejum e chá de camomila à noite antes de dormir. Eu pensei, meu Deus, o outro médico receitou um negócio que eu tomei e estou há 15 dias, 20 dias sem conseguir me alimentar. Chá? Vai resolver isso? Mas vamos lá, né? Vamos, segura na mão de Deus e vamos, né? É assim que a gente faz. 15 dias depois o meu esposo perguntou, cadê sua dor de cabeça? Eu falei, não sei, desapareceu. Chá de camomila, mas vai falar para alguns que não aceitam isso de jeito nenhum. Deixa eu ver como é que eu vou passar aqui. Isso, passou só para mim. Passou agora para vocês, né? Muito bem, aqui a gente vai falar de quando a gente vê uma coisa muito linda, maravilhosa, extraordinária, que nós fizemos ou que alguém fez. Então, quando a gente contempla um edifício, quando a gente contempla qualquer coisa da capacidade humana, a gente fica olhando aquilo e a gente não consegue nem se lembrar das dificuldades e dos desafios que nós tivemos para fazer isso. Isso daqui faz me lembrar uma música dos anos 90, do Lúcio Barbosa, ele que fez essa composição, mas o Zé Ramalho deixou essa música e fez um sucesso. Na época chamava assim, Paradas de Sucessos, né? Então ele colocou essa música em primeiro lugar nas rádios, assim, meses seguidos. Depois teve um outro cantor que também cantou e também manteve essa música no sucesso, que dizia assim, tá vendo aquele edifício, moço? Acho que todo mundo que está na minha faixa de idade conhece essa música que chama Cidadão. Quem não conhece, os mais jovens, depois procura. Essa música, ela foi feita, Lúcio Barbosa fez essa música, ele compôs essa música para, vamos dizer assim, diversificar e também fazer um protesto muito grande que acontecia no Brasil, que era a diferença social, que era discriminatória. Então as pessoas ricas do Brasil tinham muita coisa, e as pessoas classe média e classe baixa não tinham nada. Então ele cria essa música, o cara constrói o edifício, o cara constrói a escola, mas não tinha o direito sequer de olhar. A primeira estrofe dessa música fala exatamente isso. Está vendo esse edifício, moço? Eu ajudei a construir, né? Passaram fome, passaram necessidade, 4 conduções, 2 para ir, 2 para voltar. É linda a música, é linda a letra. Eu me arrepio só de pensar que o Lúcio Barbosa ele foi assim espetacular nessa canção. Mas agora ele está ali de frente, olhando aquilo, aquela coisa maravilhosa que ele tinha ajudado a construir, e a pessoa vem desconfiada, está admirando ou você quer roubar? É isso que diz a primeira estrofe. Então, é isso, às vezes a gente vê uma coisa linda e a gente não pensa nas dificuldades. Às vezes a gente vê uma pessoa, um companheiro da casa, às vezes a gente vê uma pessoa, fala, nossa, essa pessoa é extraordinária, ela deve viver em outro mundo, ela não tem problemas, ela não tem
tem dificuldades, a vida dela, assim, nossa, a grama da vida dela está sempre verde. Não é verdade. Nós estamos vendo o edifício pronto, mas a gente não está vendo o processo. A gente não consegue enxergar o processo de reconstrução. Você entendeu? Então, quando a gente está nesse momento, a gente tem que entender isso. Que para a gente ter um momento de vida, assim, puxa vida, eu realizei, eu estou feliz, eu consegui, mas eu tenho que olhar e eu vou enxergar todo o caminho que eu fiz isso. Mas o outro só vai ver a obra pronta. Então, quando alguma pessoa dizer para você, você não tem problema, sua vida é fantástica, não tente explicar todos os problemas que você tem na vida. Porque você sempre vai entender que a pessoa vai olhar o palco, vai olhar o que está pronto, não o que está por trás. E para a gente vencer, para a gente conseguir fazer isso, nós vamos encontrar muitos impedimentos. Muitas pessoas vão fazer qualquer coisa para que as nossas realizações não aconteçam. Pode ser pessoas encarnadas como nós vamos sempre referir a palavra encarnado para quem não conhece muito bem a doutrina. O que é a palavra encarnado? Já aproveito para fazer um parênteses, porque as pessoas, no geral, têm a ideia de que o Espiritismo é uma religião. O Espiritismo não é uma religião no conceito de como funcionam as outras religiões. Por exemplo, o catolicismo é a religião mais antiga da Terra. Ela tem mais de 1500 anos. Tem quase... ela tem a idade do Cristo. Não, demorou um pouco para ela ser fundada. Ela tem toda uma constituição e ela tem uma base religiosa. O protestantismo tem mais de 500 anos e também é a mesma coisa. O espiritismo tem 200 anos de existência, um pouquinho mais. Ele não é uma religião, ele é uma doutrina científica. A gente estuda os fatos, fenômenos naturais que acontecem conosco e prova por que ele acontece, porque as leis de Deus são imutáveis e não podem ser derrogadas. Então o espiritismo prova em laboratório como é que acontecem os milagres, visto para os outros como milagres. A gente enxerga a realização disso dessa maneira. Ela é filosófica, você tem que estudar todos os povos antigos, todas as civilizações, tudo o que dizem para que você tenha um equilíbrio. E ela tem consequências morais. O nosso mestre de consequência moral é Jesus. Portanto, o Espiritismo é cristão tanto quanto outro cristão. E se vocês ouvirem alguém dizer que o Espiritismo não é cristão, essa pessoa não tem a informação correta. Está falando do que não sabe. E é muito fácil para a gente criticar o que não sabe. Você entendeu? É a coisa mais fácil do mundo. Tem um orador brasileiro que eu adoro, esse orador, porque ele é muito claro. Marcos de Oliveira, que já desencarnou faz bastante tempo. Desencarnou, deixou a carne, está só em espírito. Ele dizia assim, que para a gente criticar alguma coisa, a gente tem que saber decor e salteado muito mais. Porque só quem sabe pode falar que o outro está errado. E isso é uma observação que Jesus fez. Não julgueis, porque a mesma medida que julgar será julgado. E o Espiritismo respeita todas as religiões. Eu posso ir no Espiritismo e continuar católico? Pode. Eu posso ir no Espiritismo e continuar padre? Nós temos um padre estudante. Sim, pode. Eu posso ir no Espiritismo e ser pastor? Sim, pode. Eu posso ir no Espiritismo e ser da igreja XYH? Pode. Pode. Entendeu? Eu quero ser só espírita. Também pode. É livre. É um farol de conhecimento. E as pessoas precisam entender isto. Se as pessoas não entenderem isto, vai criticar aquilo que não sabe. Isso são um dos impedimentos. Impedimentos da nossa vida. Impedimentos. E eu quero fazer diferente. Encarnados, pessoas como nós vai dizer assim, você não vai conseguir. O que é isso? Está atrapalhando a outra vida. Por quê? É emissão de energia. Nós emitimos energia desagradável. Emitimos uma energia desagradável. A
pessoa desanima. Vocês querem ver uma coisa? Tem filhos pequenos. Aí o filho está correndo, está pulando, está correndo, está pulando, e você está dizendo: pare com isto, você vai cair, vai se machucar. Dois erros. O primeiro é que a criança está descobrindo o mundo, ela não tem a mínima ideia do que é cair e menos ainda machucar. Mas você insiste em falar só isso, em vez de pegar a criança, baixar, olhar nos olhos da criança e dizer assim: filho, você sabe o que é cair? Cair é a gente perder o equilíbrio, e quando nós fazemos isso, a gente pode quebrar o braço, pode quebrar a perna, pode ralar, isso causa dor. Essa dor vai deixar você triste, vai te causar uma frustração. Qual é o pai que faz isso? Você vai cair, você vai se machucar. A criança cai, se machuca, você diz: bem feito, eu te avisei, você selou, a palavra tem poder, gente, pelo amor de Deus, você selou o seu filho, você atrapalha o seu filho todos os dias. Ai, mas eu só quero o bem do meu filho. Mentira! A gente já rejeita a criança lá na barriga. Vocês sabiam que é rejeito? Todo mundo rejeita o filho lá na barriga. Não rejeitei não. Rejeita sim. Ai, você tá grávida, que coisa linda assim. O que será? Ah, tanto faz, desde que veio com saúde. E se a criança não vier com saúde? É assim que a gente faz. É assim, por quê? Porque é isso que a gente sabe, é isso que a gente entende. Então, se a gente adulto não sabe, imagina uma criança. Então, é desse jeito que uma pessoa atrapalha a gente. E os desencarnados? E os espíritos? Em torno de nós, que Pedro avisou que era uma multidão e que a gente tinha que escolher, faz a mesma coisa. Os espíritos, amigos, superiores da escala de Jesus, o que eles vão fazer? Eles vão dizer: vai em frente, você vai conseguir, vai lá, luta, você consegue, acredita em você, confia. Se você não consegue fazer isso sozinho, se você não consegue ouvir eles dizer isso, é para isso que existem os terapeutas, tá bom? Para isso que existem os terapeutas. Vai lá, confia, você vence, você chega, você consegue. Vai, 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 olha aqui, é só mais um passo. E os seus amigos espirituais em torno da gente. Como que a gente chama esses amigos espirituais? No catolicismo, este santo, no protestantismo, Espírito Santo de Deus. Como que nós chamamos? Espíritos Santos de Deus, amigos espirituais, espíritos superiores. No catolicismo, os que estão na categoria de Jesus, espírito crístico, como é que chama? Anjo da guarda. No protestantismo, anjo da guarda. No espiritismo, anjo da guarda. Viu que não tem diferença? Viu que é a mesma coisa? Então é isso. E agora, o que interfere no nosso meio? A palavra demônio vem do grego daimos, interferência no meio. Ou Satanás, como as pessoas querem. Como que chama Satanás? O que significa? Inimigo, teu inimigo, teu intriguidor, aquele que faz intrigas. Ok, muito bem. O que eles fazem? Intrigas. O que a gente faz? Intrigas. Nós não fazemos. Você ficou sabendo da nova? Tem um babado para te contar. O que é isso? Intriga. E aí não quer que outros, só porque ele está fora da carne, não muda nada, gente. Está fora da carne, continua a mesma coisa. A natureza não dá salto. O que Jesus falou com relação a isto? Que os bons, parábola da rede, que os bons, ao ser pescado, é separado e fica no barco com ele. E os não bons? E os peixes ruins? Volta para o mar que tem pranto e ranger de dente. Ou vocês acham que nós não temos pranto e ranger de dente? Ou vocês acham que metade da minha vida eu choro a noite inteira de dor? Ou você acha que o Marcelo não chora de dor? Ou você acha que o Emiliano não chora de dor? Será que você teve dor quando passou por câncer? Então é
isso que a gente tem que entender. A gente tem pranto e ranger de dente. Por que a gente tem pranto e ranger de dente? Eu ranjo tanto que uso uma placa, se não gasta. Você entendeu? Por que a gente tem? Porque nós somos feitos de carne e osso e porque nós estamos tentando passar pelas nossas provas. Se a gente não passar pelas nossas provas, as coisas não melhoram. Nós continuamos equivocados na lei de Deus. E quando é que a gente vai entrar num reino lindo, maravilhoso? Jesus de novo. Eu vou preparar lugar, mas vocês vão só quando estiver pronto. A casa está pronta, o lugar está pronto, mas a gente ainda não está pronto. E aí, só para a gente ter certeza que foi isso que ele falou, conta que no reino dos céus é como uma festa de bodas. E o dono do lugar, que é Deus, com seus espíritos crísticos, que é Jesus, e os seus comandados, segundo a Bíblia, 144 mil comandados, o que eles fazem? Eles olham você. O que você está fazendo aqui sem roupa de bodas? Então a gente não fura espaço no céu, gente. Pelo amor de Deus. A gente tem que subir a escada. E para subi-la, nós temos que ir desataviando-se. O que é desataviar? É tirar de nós as coisas ruins. E Jesus dá um exemplo lindo, maravilhoso com relação a isso. A agulha. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que quem está ataviado, rico dos seus tesouros no coração, que eu já tinha explicado antes, entrar no reino dos céus. Agora, o grande problema é que as pessoas acham que é um camelo e que é um buraco realmente de uma agulha. E para quem não sabe, e até hoje é assim, vocês já prestaram atenção no comércio? Quando ele desce a porta, não tem uma portinha pequenininha para quando você termina, você sai pela portinha? Aquilo é agulha. Aquela portinha chama agulha. E na época de Jesus a mesma coisa. O grande portão da Jerusalém ficava aberto, os 4 portões, norte, sul, leste, oeste, mas a cidade era cercada, era murada, para proteger dos seus inimigos. À noite aquele portão era fechado. E se um caravaneiro chegava atrasado com os seus camelos ataviados, cheios de mercadoria, havia necessidade deles a desataviar o camelo para poder passar. O camelo ficava para o lado de fora e toda a mercadoria era passada pela agulha. E Jesus disse assim, que era mais fácil empurrar o camelo naquela agulha do que uma pessoa ataviada entrar no reino do céu. Quais são os atavios que a gente carrega? Vou passar aqui lá para o fim, porque o Antônio recomendou que eu tinha que falar aqui do vencido. Ele falou, tem certeza que você não vai mostrar slide nenhum, mas o último eu quero que você mostre. Quais são as nossas ataviações? O que é que a gente está ataviado? Orgulho, vaidade, maledicência, ciúmes, inveja, medo. O que mais? Tudo isso. Isso são as coisas que a gente carrega. Vingança. Jesus não foi vencido. E Jesus não está numa cruz como as pessoas pensam. Ele deu um exemplo para nós de como é que você vence. Faça a sua vida, a sua prova até o fim, sem medo, mesmo que para isso seja a crucificação. É isso o exemplo de Jesus, gente. É isso o exemplo de Jesus, que nós temos que fazer igual. Que mesmo que para isso nós temos que passar pela crucificação, do julgamento alheio, dos familiares, dos parentes, dos amigos. E mesmo que para isto a gente tem que chorar todos os dias, mesmo que para isto
nós temos que seguir o nosso caminho sozinho. Porque Jesus diz que não dá para ajudar quem não quer ser ajudado, é a primeira coisa. E também que nós não carregamos a cruz de ninguém, só a nossa. Quem quiser vir a mim, tem gente esperando que Jesus venha. Tem 2 lugares que Jesus prova que não virá. A primeira é: estás cansado? Estás oprimido? Estás sofrendo? Vinde a mim. Então é você que tem que ir. E a segunda é: se queres seguir-me, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz. Em nenhum lugar está escrito que é para pegar a cruz do esposo, da esposa, dos filhos, dos amigos, dos parentes e etc. É a sua. E você vai à frente. Tem muita gente, em nome da família, jogando a gente para o buraco, destruindo a vida da gente. E a gente tem que saber separar isso. Então ele fala para fazer até isso. Então Jesus está por nós o tempo inteiro. Ele é um amigo que está por nós o tempo inteiro. Ele é o companheiro. Nós podemos chamá-lo de Salvador. Nós podemos chamá-lo de governador da terra. Nós podemos chamar de irmão maior. Nós podemos chamar de espírito crístico. Lembra que Cristo não é nome, é um título. Por isso que a gente diz Jesus, vírgula, o Cristo. Porque é um título. O que quer dizer Cristo? Ungido. Ungido de quem? De Deus. Ele não foi ungido pelos homens. Então nós também precisamos pegar a nossa coroa crística. Você não está tentando imitar Jesus. A sua coroa de espinho e seguir a sua vida. Os seus cravos da sua cruz e seguir Jesus. Mesmo que de vez em quando alguém martela ele na mão. Nada, martela no coração, a gente está ferido no coração. E onde é que nós somos mais crucificados? Dentro da nossa casa. Pelo nosso companheiro, pela nossa companheira, pelos nossos filhos, pelos nossos parentes. É o lugar que nós mais somos crucificados. Você é isso, você é aquilo, você não sabe, você é um incapaz, você é isso, você é aquilo. E aí a gente acha que está tudo bem, né? Que nós estamos no caminho de Deus. Se você pegar a boa nova e transformá-la num código da sua vida, a boa nova é o Evangelho de Jesus. É por isso que a gente tem consequências morais e é por isso que a gente passa pelo processo. Em nenhum lugar ele permite a gente apontar o dedo pelo outro. Ele vai muito além. Se você chamar o seu irmão de raca, você está condenado pelo julgamento superior. Então, a gente tem que aprender a superioridade. A gente tem que aprender, realmente praticar o código de Jesus. E não apenas dizer que é discípulo dele. Porque o discípulo tem que pôr em prática. Porque senão ele não vai a mestre. E enquanto nós não vamos a mestre, somos peixe ruim jogado de volta no mar. Ok? É diferente do Gazeta, tá? Para vocês que são fora, é diferente. A gente não é a prédica para a preleção de paz. É aula para o nosso autoconhecimento da Boa Nova de Jesus. E eu penso pelo tema os códigos do dia. Cada um que aqui vem fazer a aula faz isso. Certo? Aguardemos agora para começar os passes. O que nós recomendamos? Que não fique conversando, que procure se refletir nas palavras, não olhe o celular, porque senão, quando vocês entram na sala de passe, vocês estão dispersos. E aí essa energia dispersa impede de fazer o passe de imediato. Nós precisamos usar mais energia para que melhore. Nós vamos cobrar isso de vocês? Não, a gente doa tranquilo, pode ficar em paz. Mas é melhor para vocês
E todo mundo sentiu falta do Adilson hoje, né? O Adilson não está muito bem de saúde hoje, então enquanto vocês esperam, faça um pouquinho de caridade, vibra amor, carinho para ele, ele é nosso companheiro de frente, essa casa não é a mesma sem ele, então vamos ficar orando, vibrando para que ele fique bem, porque ele se recupere ainda hoje do seu mal-estar orgânico. Entendeu? Ele não vai desencarnar porque ele tem ainda que cuidar da seara por um longo tempo. Aqui a promessa que os amigos espirituais falam, enquanto houver seareiro, aproveito disso para falar